como que nós fazemos a programação no quadro controlador RCX da Rebird, que é esse aqui. Mas antes de nós passarmos na prática para fazermos a programação dele, deixa eu dar uma explicação como que é a estrutura de programação desse quadro controlador. Porque o propósito da Rebird é que esse quadro seja ainda mais simples de programar do que os outros. Por quê? O que normalmente os outros têm? Eles têm uma divisão em programas. Você tem programa A maioria dos quadros, os mais simples pelo menos, tem 3 programas. Você tem programa A, programa B e programa C. Aí no programa, você define qual horário do dia que a irrigação vai ligar e quais os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso para cada programa. E agora vem os setores. Setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. E o setor que eu quero que funcione com essa programação aqui, eu ponho o tempo de funcionamento dele aqui dentro do programa. Então essa é a estrutura que normalmente é usada na programação dos quadros. Você tem que definir horário de irrigação e dia de irrigação no programa e depois você joga os setores dentro daquele programa, definindo os tempos de funcionamento daqueles setores dentro daquele programa. Então, qual que é a proposta do RCX? Ele não tem programa. Não tem programa A, B, C. Os setores, eles já são o próprio programa. Aqui já seria o setor 1, aqui já seria o setor 2, aqui seria o setor 3. Então, em uma tela apenas, eu faço toda a configuração do setor 1. Eu não tenho que me preocupar com o programa. Você que está dentro do programa, como que está a configuração do programa. Por exemplo, aqui eu entro na tela de programação do setor 1 e lá eu defino qual o horário de início da irrigação. 8 horas, 10 horas, meia-noite. Quais são os dias da semana que aquele setor vai ligar e qual que é o tempo de funcionamento. Então, é como se cada programa se tornasse o próprio setor. Eu não tenho que me preocupar em programa e setor. Numa tela apenas, da programação do setor, eu faço toda a configuração. Ok? Então, vamos ver na prática agora como nós fazemos essa programação no controlador. Se eu apertar o OFF, ele fica desligado. Pode ter a programação que for, que a irrigação não vai ligar. Às vezes o cliente quer que a irrigação fique desligada alguns dias, eles vão e desligam o disjuntor do quadro de comando. Não tem necessidade de desligar o disjuntor, nem nenhuma outra chave geral. É só colocar o painel no OFF. Enquanto estiver no OFF, a irrigação não liga. Às vezes vai fazer algum tratamento na grama, ou às vezes quer realmente que a irrigação fique alguns dias sem funcionar, ou algum produto vai ser aplicado na grama, aí não pode ligar a irrigação para não lavar o produto. É só colocar no OFF. Não atrapalha nada a programação, não corta a energia, ok? E se eu quero que ele fique no automático, é só apertar o verde. Se eu apertar o verde, ele fica no automático. Ele vai ligar segundo a programação que nós tivermos feito nele. Esse botãozinho azul aqui, onde tem um desenho do calendário de um relógio, é o DATIME. Aqui que eu ajusto a data e a hora corrente atual. Então, na hora que eu aperto aqui, ele já começa a piscar a data. No caso ali, um M de mês. Ele está dizendo que é o mês 1. Então, eu vou ajustar o mês. Aí, para me ajustar, é igual o relógio digital. O que estiver piscando é que eu consigo alterar no botão de mais ou de menos. E a setinha para a direita e a setinha para a esquerda, eu vou caminhando para fazer com que aquele que eu quero alterar fique piscando. No caso ali, ele já começa piscando o mês. Está dizendo que é o mês 1. Eu vou ajustar para o mês 8. Ajustei? Agora eu quero ajustar o dia. Então, aperta a setinha para a direita. Ele passa para o dia. Então, eu vou ajustar o dia 7. E agora eu quero ajustar o ano, eu aperto para a direita, o ano fica piscando, eu vou ajustar para 2021. O relógio dele também está desatualizado. Então eu vou apertar a setinha para a direita, ele começa a piscar nas horas, eu vou ajustar as horas. Nesse caso eu tenho que observar no canto superior direito se está AM ou PM. AM é antes do meio-dia, PM é pós-meio-dia. No caso aqui vamos supor que seja 7 horas da manhã. Então eu estou ali, ó, 7 horas AM. E vou ajustar os minutos. Aí eu faço os minutos ficarem piscando. Que no caso aqui, vamos supor que seja 7h10. Pronto. Com isso, eu ajustei a data e a hora corrente. Somente isso. Veja como é que é extremamente simples. Em uma tela só, eu configuro toda a programação de data e hora corrente. Esse botãozinho de baixo azul aqui, onde tem um desenho de um despertador e de uma ampulheta, é onde eu defino que horário que a irrigação vai ligar e quanto tempo ela vai ficar.
é o botãozinho chamado Schedule. Então eu aperto ele, aí no canto aqui tem escrito zona. E no caso ele já está aparecendo piscando o número 1. Ou seja, toda a programação que eu fizer aqui vai ser para o setor 1. É aquilo que nós mencionamos, que o painel não tem programa A, B, C, não tem. Em uma tela apenas, no caso eu estou na tela do setor 1, numa mesma tela eu faço toda a configuração necessária para o setor 1. Então, é o setor 1 que eu quero programar? É. Então, na frente aqui ele mostra quais são os minutos que o setor 1 está programado. Aqui na frente, quais são os horários de irrigação. Lembrando que esse quadro controlador ele tem opção até 6 horários de arranque por dia. E aqui em cima são os dias da semana, para me definir quais os dias da semana essa irrigação vai ligar. Então vamos lá, setor 1. Se eu quero ajustar os minutos, o tempo de funcionamento do setor 1, eu aperto a setinha para a direita. Aí fica piscando os minutos. Vamos supor que o setor 1 eu queira 10 minutos. Aí eu ponho 10 minutos. Agora eu vou ajustar o horário que a irrigação vai iniciar. Vamos supor que a primeira irrigação seja 6 horas da manhã. Então vou colocar aqui 6 AM. Vamos supor que a segunda ele vai de 10 em 10 minutos. Vamos supor que a segunda irrigação que eu queira seja meio-dia. Então vou colocar aqui 12 PM. Se eu segurar, ele vai de uma forma mais acelerada também, em vez de eu ficar apertando. Meio-dia. Aí se eu apertar mais uma vez a setinha para a direita, ele já entra para a terceira opção. Se eu não colocar nada na terceira opção e na quarta opção, ele nem aparece a quinta e a sexta. Quer ver? Ó? Ele tá piscando a terceira opção de arranque, eu aperto, ele já nem passa para a quinta e para a sexta opção, tá vendo? Então vamos colocar aqui, eu vou voltar, a setinha para a direita eu volto. Ó, 6 da manhã, meio-dia, vamos colocar aqui uns 6 da tarde. Eu posso apertar a setinha, o botãozinho de mais ou de menos, o que for mais próximo de eu chegar no horário de arranque que eu quero. Então tá ali, ó, 6 horas PM. E vamos colocar aqui um quarto. Ó, eu passo aperto a setinha para a direita, ele passa para o quarto. Vamos colocar aqui seja meia-noite. Meia-noite. Aí agora sim, se eu apertar a setinha para a direita, ele aí sim aparece a primeira opção de quinta irrigação e de sexta irrigação no dia. Ok? Se eu quiser retirar algum horário de irrigação que eu coloquei, eu volto naquele horário que eu coloquei, aperto o botãozinho de mais e de menos, até que o número suma, fica apenas esses dois risquinhos. Com isso eu retirei a irrigação de meia-noite. Vamos tirar também, vamos voltar aqui, vou tirar a irrigação de meio-dia. Aí eu faço a irrigação de meio-dia, fica piscando, aperto a setinha de mais ou de menos, tanto faz, até que eu chegue naquela posição de aparecer só os risquinhos. Ela aparece entre 11h50 e meia-noite. Olha, eu estou de 4 horas da manhã, vou segurar aqui para ele ir mais rápido, 2 horas da manhã, ó, 11h50, entre 11h50 e meia-noite, ele aparece aqueles risquinhos. Então eu retirei a irrigação de meio-dia. Ficou agora só a irrigação de 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Ok. Se eu continuar apertando, ele começa a piscar os dias da semana lá em cima. Ó, está piscando os dias da semana. Nesse momento que ele está piscando dessa forma, se eu apertar o botãozinho de mais, ele me dá a opção de entrar na forma de irrigação somente dias ímpares. Está vendo ali que agora está piscando só dias ímpares? Se eu deixar assim, eu estou dizendo para ele que o setor 1 é para ligar só os dias ímpares. Se eu apertar novamente o botãozinho de mais, ele vai me dar agora as opções de irrigar só dias pares. Se eu apertar mais uma vez o botãozinho de mais, ele vai entrar na forma cíclica. Eu estou aqui no setor 1, o primeiro número maior é o setor 1, tem o número 2 ali. Se eu alterar esse número 2, o que eu estou dizendo para ele? Quais são o intervalo de dias entre irrigações? Se eu deixar o 2 ali, eu estou dizendo para ele que é para irrigar de 2 em 2 dias. Mas eu posso alterar esse dia. Como que eu faço para alterar esse dia? Primeiro eu tenho que apertar a setinha para o lado. Aí o número 2 ficou piscando, tá vendo? Então agora eu consigo alterar. Por exemplo, posso colocar 4 aqui. Se eu colocar 4, eu estou dizendo para ele que é para fazer uma irrigação cíclica de 4 em 4 dias. E o número de baixo é uma data. A data que eu defini aqui é a data que eu estou dizendo para ele que é para começar essa irrigação cíclica. Por exemplo, se eu apertar novamente a setinha para a direita, ele começa a ficar piscando embaixo, tá vendo? E lembrando que ele não admite ali, no caso, uma data anterior à data atual. Porque qual que é o objetivo dessa data? Dizer quando que vai começar essa irrigação cíclica. Então não faz sentido você colocar uma data retroativa. Vamos supor que eu queira que ele comece essa irrigação cíclica no dia 10 de agosto de 2021. Então ele está ali, programado. Eu programei o setor 1 para funcionar de 4 em 4 dias, só que essa irrigação cíclica vai começar a partir do dia 10.
Mas vamos supor que não seja isso que eu quero. Eu não quero que ele irrigue só dias ímpares, eu não quero que ele irrigue só dias pares, e eu não quero que ele irrigue de forma cíclica. Eu quero que ele irrigue todos os dias da semana. Então eu tenho que entrar naquela forma de dias da semana aqui em cima. E aqui em cima ele tem de segunda a domingo. Então vamos entrar nessa forma. Eu tenho que fazer com que essas letras aqui em cima e embaixo, ali every, e aqui embaixo day starts, eu tenho que fazer essas duas letras ficarem piscando. Aí eu consigo sair dessa forma cíclica. E para me fazer com que elas fiquem piscando, eu tenho que alterar aqui. Isso, eu tenho que caminhar até que ela fique piscando. Tá? As letras estão piscando. Aí se eu apertar o botãozinho de mais, ele me dá as opções agora de eu sair daquela forma cíclica. No caso, se eu quero que irrigue todos os dias, eu deixo nessa tela e aperto a setinha para a direita. Aí ele já começa a aparecer aqui, ó, debaixo de cada letra de cada semana aqui, uma cabecinha de seta. Então se eu deixar, por exemplo, ele está na segunda-feira, aquela ponta de seta está piscando. Se eu apertar o sinal de menos, ela vai sumir. Sumiu. Então nesse caso eu estaria dizendo para ele que não é para irrigar dia de segunda-feira. Se eu deixar na terça, eu estou dizendo que é para irrigar a terça. Se eu colocar a quarta piscando e apertar o sinal de menos, eu estou retirando a irrigação da terça. Então vamos deixar na quarta, na sexta vamos retirar, eu aperto menos, vamos deixar no sábado e vamos tirar no domingo. Tá vendo? Dessa forma que eu deixei, somente onde tem essas pontas de seta é que a irrigação vai funcionar. No caso, ela vai irrigar ali 3 vezes por semana. Tudo isso para o setor 1. Mas vamos supor que eu queira irrigar é todos os dias. Então eu volto lá, nos dias da semana. Na segunda-feira eu quero que irrigue, então eu aperto mais. Na terça-feira também, na quarta-feira também. É só apertar o botãozinho de mais que ele reativa aquele dia que eu desativei. Então tudo isso que eu fiz, toda essa programação é toda para o setor 1. Se eu apertar o botãozinho de mais agora, com o número 1 piscando aqui, que é a zona 1, ele passa para o setor 2. Então agora eu posso fazer uma programação completamente independente para o setor 2, com tempo de funcionamento diferente, com horário de irrigação diferente, com dias da semana diferente. Então eles são completamente independentes, cada setor. Então se eu apertar, aqui eu estou no setor 2 agora, então eu posso fazer toda a programação. Vamos supor que eu queira que o setor 2 funcione só 2 minutos, vamos supor que eu queira que ele irrigue 6 horas da manhã. Eu posso colocar entre um setor e outro o mesmo horário de arranque. Por exemplo, nós tínhamos colocado para o setor 1, vamos voltar aqui, ó. Setor 1, eu coloquei para ele irrigar 6 horas da manhã. E agora o setor 2, eu coloquei 6 horas da manhã também. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. O painel entende que os dois setores estão programados para 6 horas da manhã. O que ele vai fazer? Ele vai começar a irrigação pelo setor 1 e o setor 2 vai ficar aguardando. Assim que finalizar o tempo de funcionamento aqui do setor 1, ele já passa para o setor 2. Não tem problema, eu não tenho que fazer conta, sabe? Por exemplo, o setor 1 funciona 10 minutos. Aí eu tenho que fazer conta. O setor 2, em vez de ligar 6 horas, ligar 6 e 10. Porque durante 10 minutos o setor 1 vai ficar funcionando. E não preciso fazer essa conta. O próprio controlador tem inteligência para que ele faça essa irrigação de uma forma sequencial. Sem eu ter que ficar fazendo conta, ok? Então aqui eu faço toda a programação independente para o setor 2. Depois eu passo para o setor 3. Eu posso alterar aqui o tempo de funcionamento. Vamos supor que seja 15 minutos. Vamos supor que eu queira que ele ligue 8 horas da manhã. Eu altero aqui. Então é completamente independente. Aqui em cima, os dias da semana. Vamos supor que eu também queira que irrigue, eu também quero que irrigue todos os dias. Aí eu passo para o setor 4, faço a programação completamente independente do setor 4. Outras funções que ele tem o botãozinho de manual, tem um desenho de uma mão escrito manual. Aqui eu faço com que a irrigação ligue a qualquer momento, independente daquela programação que eu fiz. 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele tem um tempo programado para ligar automaticamente. Mas vamos supor que eu cheguei na casa do cliente agora e quero ligar a irrigação agora, quero fazer um teste agora. Então eu aperto manual, ele pergunta, você quer testar todos os setores? All é todos. Se for todos, você deixa all e passa para que os minutos fiquem piscando. Eu aperto a setinha para a direita e os minutos ficam piscando. E eu defino qual que é o meu tempo de teste. Vamos supor que seja 2 minutos, 3 minutos. Eu defino ali. E após isso, eu aperto novamente a setinha para a direita. Aí ele inicia a irrigação. Ele mostra ali no canto direito superior o desenho do um aspersor piscando, simbolizando que a irrigação foi acionada. Do lado esquerdo ele mostra a zona 1, que é o setor 1, com 2 minutos. Ele, quando vai decrescendo esses 2 minutos, na hora que zerar, sozinho ele já passa para o setor 2. Na hora que findar os 2 minutos do setor 2, sozinho ele já passa para o setor 3.
Ou seja, ele vai percorrer todos os setores com aquele tempo de funcionamento que eu pré-defini e quando chegar no último setor, ele desliga sozinho. Eu não preciso voltar lá nem para colocar no automático, ok? Mas eu tenho a opção também, durante o teste, de avançar, independente se acabou ou não aquele tempo de teste que coloquei ali. Por exemplo, ele está irrigando o setor 1, 2 minutos. Eu já observei o setor 1, eu quero já passar para o setor 2. É só apertar o botãozinho para a direita. Ele já passa para o setor 2, independente de ter acabado o tempo de funcionamento do setor 1. Isso para qualquer setor, ok? Até mesmo para me encerrar. Se eu chegar até no último setor e apertar, ele também já vai encerrar, porque no caso, esse controlador só vai até 4 setores. Mas se eu quiser também interromper o teste a qualquer momento, é só apertar o botãozinho de off, que ele interrompe o teste naquele momento. Eu tenho a opção também, em vez de testar todos os setores, testar um setor específico. Vamos supor que eu sei que eu quero testar o setor número 3. Então eu vou direto no número 3. Eu defino ali que não é all, não é todos, é o setor 3. Eu passo para os minutos ficarem piscando, defino qual que é o tempo de teste que eu quero no setor 3, vamos supor que 5 minutos, e aperto o Next, a setinha para a direita. Então ele já inicia o teste direto no setor 3. E eu posso também encerrar o teste a qualquer momento, apertando o botãozinho de off. E por último, nós temos um botão aqui de ajuste sazonal. Na hora que eu aperto o ajuste sazonal, ele aparece ali um sinalzinho de mais, o número 0 e um sinal de porcentagem. Esse ajuste sazonal, ele vai mexer diretamente no tempo de funcionamento dos setores. Vamos supor que esteja irrigando pouco. 10 minutos está sendo pouco. E os outros tempos de funcionamento também estão sendo pouco. Eu tenho a opção de vir em setor por setor e vir alterar o tempo de funcionamento aqui. Em vez de ser 10, é 12. Aí eu volto lá no setor 2, em vez de 2 minutos, vamos supor que seja 4. Eu tenho essa opção de alterar setor por setor o tempo de funcionamento. Ou eu posso vir nesse botão de ajuste sazonal e dizer para ele, olha, em vez de jogar 0%, aumenta isso para 20%. Eu estou alterando diretamente o tempo de funcionamento dos setores. O valor que eu deixar aqui, vamos supor que eu deixe aqui mais 30. Esse mais 30 vai ficar aparecendo no painel frontal dele. Na hora de colocar no automático, esse mais 30 aparece aqui, ó. E ele age diretamente no tempo de funcionamento. Vamos supor que eu estou com o setor 1, vamos voltar aqui para 0%. E eu estou com o setor 1, vamos colocar que seja 2 minutos, certo? O setor 1 está com 2 minutos. Na hora que eu aumento o ajuste sazonal dele, vamos supor que eu coloque 100%, ou seja, ele vai dobrar o valor de funcionamento do tempo, né? Ele vai dobrar o tempo de funcionamento do setor. Só na hora que eu volto no setor aqui, ele continua mostrando 2 minutos. Só na hora que ele for funcionar na programação automática, é que ele vai aparecer os 4 minutos. Quando você olhar aqui na programação, ele não alterou. Coisa que os outros painéis, ele mostra aqui diretamente aqui no tempo de programação, ele mostra a alteração. Nesse modelo RZX, ele não mostra a alteração aqui na programação. O 2 minutos que eu coloquei, ele continua sendo 2 minutos, ele não leva para 4, no visor aqui, vai levar para 4 na hora que funcionar. Mas ele mostra aqui no painel frontal, na primeira tela, ele mostra ali que está em 100%, ou seja, está dobrado o tempo de funcionamento de todos os setores, né? Mas normalmente nós deixamos, na prática, eu vou dizer para vocês que normalmente nós deixamos 0%, e quando tem que fazer alguma alteração de tempo de funcionamento, seja a mais ou a menos, nós alteramos diretamente no setor. Então essa é a forma de nós programarmos o controlador RZX na Ray Budget. Um abraço e até o próximo vídeo.